o segundo segredo de Jó. Jó, ele tem, meus irmãos, 3 qualidades. Primeira qualidade de Jó: Jó era um homem de decisão. Jó decidiu ter uma família próspera e bem-sucedida. E Jó caprichou. Jó tem 10 filhos. Jó era um homem decisivo. Jó era tão decisivo que ele entendeu que a pessoa, ela tem que decidir o que ela quer ser e decidir o que ela quer ter. Porque primeiro nós temos que decidir o que nós queremos ser e depois ter. Porque para Deus mais vale ser primeiro do que ter. Primeiro é ser, segundo ter. Primeiro é ser filho de Deus. Primeiro é ser salvo. Primeiro é ser abençoado, bem-aventurado e bendito na presença do Senhor. Primeiro ser e depois ter a vida abençoada materialmente. Jó, ele decidiu ter uma família abençoada e teve 10 filhos e a sua esposa. Jó decidiu enriquecer e prosperar materialmente e ele prosperou e ficou muito rico. Jó decidiu ser filho de Deus, ser servo de Deus, ser um verdadeiro adorador de Deus, e ele foi determinado no que ele decidiu ser e ter. Por isso que o nome de Jó ficou para a história. Se você quer prosperar em todas as áreas da sua vida, seja um homem, seja uma mulher, seja um jovem de decisão. Não seja incrédulo, não deixe de acreditar, não abandone a tua fé. Seja decisivo no que você decidiu ser e no que você decidiu ter. Dentro das 3 qualidades, Jó também decidiu ser um homem determinado. Jó é um homem dedicado, 100% dedicado. Jó decidiu ter uma família e se dedicou. Jó decidiu ficar rico, bem-sucedido, se dedicou e conseguiu. Jó decidiu ser filho de Deus, prosperar espiritualmente, viver na presença do Senhor, se dedicou e conseguiu. Jó é um homem de decisão, Jó é um homem de determinação. Quer prosperar? Seja decisivo, seja determinado. A terceira qualidade de Jó é que Jó entendeu o que é firmeza. Você sabe de tudo o que aconteceu na vida de Jó e Jó continuou firme. Por isso depois Deus restaurou tudo na vida de Jó. As pessoas querem prosperar. Por que não prospera? Tem pessoas que não entenderam esses princípios e não praticou. Mas o triste é que tem pessoas que entendem o que é decisão, entendem o que é determinação e entendem o que é firmeza. Por que nunca prosperou? Porque está rejeitando a palavra do Senhor. Por que não tem um bom salário? Porque está rejeitando a palavra do Senhor. Por que não tem um salário de 8, 10 mil, 5 mil reais? Por que não colocou em prática a decisão? Não colocou em prática a determinação, a dedicação e não colocou em prática a firmeza quando veio as lutas da vida. Mas a notícia que eu quero te dar nesta noite é, primeiro eu te pergunto, você está vivo? Você está respirando? Você está aqui? Então Deus está dizendo, ainda dá tempo, ainda dá tempo, ainda dá tempo, ainda dá tempo de prosperar espiritualmente, ainda dá tempo de prosperar materialmente, ainda dá tempo de viver o melhor de Deus. Quem crê? Quem crê, quem crê. Seja decisivo, seja determinado e seja firme. A parte, meus irmãos, da firmeza é mais difícil. Até porque Deus em toda a Bíblia Sagrada bate muito na tecla da firmeza. Porque tem gente que até decide o que quer ser e ter. Tem gente até que começa a se dedicar no longo dos meses, ou de 1 ou 2 anos. Mas quando chega na parte da firmeza não tem
cai, desanima, para e não alcança uma prosperidade muito boa. Tem gente que começa, quando chega no meio para. Tem gente que começa na vida espiritual e para no meio da caminhada. Tem gente que começa o seu negócio e para no meio da caminhada e desiste, porque não entendeu o que é firmeza. Salmos 125, versículo 1. Isso aqui é para crente, meu irmão. Isso aqui é para cristão de verdade. Isso aqui é para quem busca o Senhor de todo o coração. Nós temos que ser firmes. Salmo 125, versículo de número 1. Nós somos como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. O versículo fala principalmente de firmeza. A Bíblia, meus irmãos, está nos comparando com monte. Cá entre nós, eu nunca vi monte sair do lugar. Desce a chuva, corre os rios e assopra os ventos, tempestade, e não vemos monte sair tão fácil do lugar. Por que monte é firme e não sai do lugar? Porque quem colocou o monte no lugar, quem colocou o monte no ambiente, foi o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. E quando Deus põe um monte no lugar, esse monte permanece naquele lugar. Quando o monte tem propósito, o monte permanece firme no propósito. Quando o monte tem objetivo, permanece firme no objetivo. Quando o monte entende a vida espiritual, permanece firme. Quando o monte entende que vai realizar os seus sonhos, permanece firme. Nós somos como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Eu sou monte, você é monte, os filhos de Deus é monte. Monte que é monte, varão que é varão, e varoa que é varoa, e jovem cheio do Espírito Santo, que é cheio do Espírito Santo, entendeu que é monte, não se abala por qualquer coisa. Monte que é monte não se abala com qualquer calúnia. Monte que é monte não se abala com traição. Monte que é monte não se abala com fofoca. Monte que é monte, pode vir a chuva, pode correr o rio, pode assoprar os ventos, pode vir a tempestade, porque nós somos monte e vamos permanecer firme para sempre. Deus não quer que você começa e termina no meio da caminhada. Deus não quer que você fique empolgado só com aquela alegria e tomar a decisão do que quer ser e ter, mas começa, vai bem e para no meio da caminhada. Deus está falando para você, entenda de uma vez por toda que o teu casamento é monte, a tua família é monte, eu sou monte, você é monte. Se você entender isso, pode vir o ataque do inferno, pode vir o ataque das pessoas, pode vir a crítica, você não vai se abalar, você vai permanecer firme. Não é até amanhã, não é até o mês que vem, não é até o ano que vem, você é monte e vai permanecer firme para sempre. Meus irmãos, nós temos que entender de firmeza, porque a firmeza é o mais difícil. Decidimos o que queremos ser, decidimos o que queremos ter, começamos a se dedicar, passam os meses, passam os anos, o resultado não vem, aí vem as lutas da vida, a dificuldade, as críticas, o ataque do inferno. Se você não entender que é monte, não entender o que é firmeza, não entender que Salmos 46, que Deus é o teu refúgio, que Deus é a tua fortaleza, você cai, você para, você desanima. Entenda de uma vez por toda que Deus dos Salmos 46, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. Decida o que quer ser, decida o que quer ter, começa a se dedicar. Vai vir o dia mau, vai vir o dia ruim, da aflição, da angústia, da preocupação, mas nesse dia lembra, declara, decreta, abre a boca e diz: o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro. Não é amanhã, não é ontem, é agora, é no presente. Ele é socorro bem presente, Ele é socorro bem presente, Ele é socorro bem presente na nossa angústia.
No dia mau, Deus está lá. No dia da alegria, está lá. Se está empregado, Deus está contigo. Se está desempregado, Deus está contigo. Se tem o que comer, se não tem, Deus está contigo. Se tem roupa para vestir, se não tem, Deus está contigo. Quem crê? Filipenses capítulo 4, versículo 13. A Bíblia diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Você pode ser bem-sucedido espiritualmente. Deus te deu poder para prosperar espiritualmente. Deus nos dá poder para prosperar materialmente. Deus nos dá poder para vencer o dia mau, para vencer o dia da tribulação. Deus nos deu poder e capacidade através da sua palavra para vencer o dia difícil. Romanos 8, 37. A Bíblia antecipadamente declara o maior título aos cristãos: nós somos mais do que vencedores. Ainda que você não alcance uma prosperidade a qual você deseja, ainda que você não tenha a melhor família do mundo, ainda que não tenha o melhor casamento, os melhores filhos, ainda que não tenha uma conta cheia do dinheiro, nós temos que se alegrar por ter a melhor parte da prosperidade, que é o nosso nome escrito no livro da vida. Mateus capítulo de número 7, versículo 24 ao versículo 27. Jesus pregando disse assim: aqueles que ouvem estas minhas palavras e as praticam, eu vou comparar como uma pessoa prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos. Veio a tempestade e combateu esta casa. E a casa não caiu. Por que não caiu, irmã Graça? Por que não caiu, meus irmãos? Porque a casa foi edificada sobre a rocha. Jesus continua: mas as pessoas que ouvir estas minhas palavras e não praticar, eu vou comparar como uma pessoa insensata, descuidada. Eu vou comparar como uma pessoa insensata, que edificou a sua casa sobre a areia. Aí desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, isto é, veio a tempestade, combateu esta casa, e grande foi a sua queda. Meus irmãos, Jesus usa para nos ensinar lições importantes para a nossa vida a construção civil, 4 paredes. Mas ao mesmo tempo no texto, Jesus fala sobre, primeira casa que ele está falando no texto, é a construção civil, 4 paredes, casa normal. Mas o segundo sentido do texto, Jesus fala sobre esta casa, o nosso corpo. Qual é o sentido da segunda casa? A nossa vida. Pessoas que ouvem a palavra do Senhor e põem em prática, Jesus compara como uma pessoa prudente, que edificou esta casa sobre a rocha. Aí desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram a casa, e a casa não caiu porque estava edificado a rocha. Quem é a casa? É a nossa vida. Chuva, vento e rios representa tempestade, e a tempestade representa as lutas e as tribulações da nossa vida, representa as dificuldades. Então, quando nós edificamos a nossa casa, a nossa vida sobre a rocha, e a rocha representa Jesus Cristo, é uma rocha infalível, é uma rocha que não quebra, é uma rocha que fala de toda a fortaleza, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, colocamos em prática, nós edificamos a nossa vida sobre a rocha. Vem as dificuldades da vida, vem as tribulações, vem as tempestades, vem os desafios, bate em nós não cai espiritualmente, não desanime, não para com os nossos objetivos, porque a nossa vida
está edificada sobre Jesus Cristo de Nazaré. Mas tem pessoas que ouvem a palavra e não praticam. E Jesus disse que quem não pratica, ele compara como uma pessoa insensata. É a pessoa que edifica a sua vida sobre a areia. A areia não tem como fazer alicerce. Quem constrói uma casa na areia, quando vem as lutas da vida, quando vem a chuva, o vento, os rios, e bate, a casa cai. Porque construiu a casa na areia. Não tem estrutura. Não tem firmeza porque não tem alicerce. Porque muitos casamentos estão perto do divórcio? Porque o casamento foi edificado na areia e não na rocha. Porque tem pessoas que anos e anos trabalhando e o salário não passa de R$2.000, porque edificou a vida profissional sobre a areia. Porque tem pessoas que o emocional está uma bagunça, está daquele jeito, está incrédulo, afeta pouco, porque edificou o seu emocional na areia. Porque tem muita gente que vive igual gangorra, um dia está bem espiritualmente, outro dia está mal, um dia tem fé, outro dia não tem fé, porque edificou a vida espiritual sobre a areia. Quem edifica a sua vida sobre a areia, quando Satanás atacar, os demônios atacar, quando vier críticos, fofoqueiros, a traição, a calúnia, você cai e cai porque edificou a sua vida sobre a areia. Mas eu creio que eu estou ministrando para quem entendeu que é casa edificada na rocha. Vai vir o ataque do inimigo, vai vir a tribulação, vai vir o dia difícil e você não vai cair porque a sua vida, a sua casa está sobre a rocha e a rocha é Jesus Cristo de Nazaré. Conheço um barbeiro que sonhava em abrir a sua barbearia. Quando ele se converteu, ele já estava trabalhando por comissão em outro salão, ganhando muito pouco. E ele começou a sonhar em abrir a sua barbearia. Ele estava há quase 2 anos, e depois passou de 2 anos trabalhando para outras pessoas, e ganhando pouco. Mas ele sonhava em abrir a sua própria barbearia. Esse barbeiro foi orando a Deus, para Deus abrir as portas, preparar o lugar, o ambiente, preparar os clientes para continuar com o barbeiro. Então Deus usou alguém para dizer para este barbeiro esperar mais um pouco. Esse barbeiro, ele esperou mais um pouco. Isto no ano de 2020. Em novembro, o barbeiro orava a Deus para abrir em dezembro, porque o movimento em dezembro é bom, mas Deus é Deus que surpreende. Então Deus disse, espera mais um pouco. Quando chegou janeiro, o barbeiro orou, e Deus disse que era o tempo de abrir. Esse barbeiro abre sua barbearia em fevereiro. No primeiro dia, ele começou muito bem, já começou atendendo mais de 30 clientes, foi uns 50 clientes no primeiro dia que abriu o seu negócio, porque ele estava preparado primeiramente com Deus, e ele fez a sua parte bem feito. No primeiro dia já foi sucesso, ele levou os seus clientes. Olha que quem está com Deus é diferente. Quem está com Deus acontece coisas maravilhosas, é surpreendido por Deus. Imagina você realizar o seu sonho, começar o seu negócio. Esse barbeiro abriu em fevereiro de 2020. Quando foi em março, veio a pandemia. E aí? Você realiza o seu sonho, abre um mês pandemia. E aí? Será que Deus não estava no negócio? Ué, Senhor, o Senhor abriu a porta, preparou, mas veio pandemia, não vai dar certo. Pois era em meio à pandemia que Deus abençoou mais ainda este barbeiro. Este barbeiro ficou uns 9 dias fechado, mas depois começou a trabalhar por hora agendada, vigiando por causa da pandemia, vigiando por causa da Covid, máscara, álcool em gel, e a barbearia lotada, já tinha bastante cliente, ele continuou conquistando mais e mais clientes. E o mundo se acabando, gente morrendo, e este barbeiro estava sendo abençoado por Deus. O que aconteceu na vida desse barbeiro? Salmos 91, 10.000 cairá à tua direita, 1.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido.
Quem está preparado em Deus e faz a sua parte, decide o que quer ser e ter, se dedica, entende o que é firmeza, espera o tempo, tem paciência. Pode vir pandemia, pode vir inferno, pode se levantar os invejosos, porque Deus é contigo, você está guardado pela sombra do Onipotente. Se você está com Deus, pode vir pandemia, pode vir doença, pode vir o que for, 10 mil vai cair à tua direita, mil à tua esquerda, mas tu não será atingido. Quem é esse barbeiro? Você está olhando para ele, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aconteceu isso comigo, meus irmãos, e Deus é tão bom que eu não peguei a Covid, minha esposa não pegou, meus filhos não pegou. Por quê? Porque nós já estávamos firmes com o Senhor. Eu sei que teve pessoas que estavam firmes e pegou, mas Deus tem propósito na vida das pessoas diferentes. Se nós estamos vivos aqui hoje é porque o Senhor, Ele tem algo a cumprir na minha e na sua vida. Jó era decisivo, determinado e firme. Isso está onde na Bíblia? Jó 22, 28. Determinando tu algum negócio, sede firme e a luz brilhará em teus caminhos.